money. Olá pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao meu canal Zungabet. Aqui eu partilho palpites desportivos e para esta quarta-feira eu selecionei 10 jogos muito bem analisados aqui. A começar pela Liga dos Campeões, fase de grupos, jogo entre o Barcelona e o Dinamo de Kiev. O Barcelona, que vai jogar em casa, dos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto que o Dinamo de Kiev vem do mesmo, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, o Barcelona é claramente favorito, vai jogar em casa e tem um conjunto melhor do que o Dinamo de Kiev. Apesar dos desfalques que o Barcelona vem tido e dos problemas financeiros que o clube tem, ainda assim é favorito para este jogo. Entretanto, o Dinamo de Kiev eu vejo que pode sim fazer pelo menos um golo. Então, olhando aí pela percentagem de golos esperados de cada equipa, podemos ir com a dica mais de um golo e meio, ou então com a dica ambas as equipas a marcar. O segundo jogo, temos o Salzburg e o Wolfsburg. O Salzburg vai jogar em casa e dos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 empate, enquanto que o Wolfsburg vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto não temos dados para mostrar, só salientar que o Salzburg é a quarta equipa das 10 equipas que mais goleiam na Europa. É a quarta equipa que mais goleia na Europa, atenção. Então este jogo, claro, favoritismo para o Salzburg, ainda mais a jogar em casa. E o Salzburg a jogar em casa ainda não perdeu, tá certo? Bom, provavelmente a odd do Salzburg para vencer não deve ser tão boa, então podemos ir também para o mercado de golos. Vendo a percentagem de golos entre as duas equipas, é possível optamos para mais de 2 golos e meio nessa partida, tá certo? Bom, o terceiro jogo vai opor o Benfica e o Bayern de Munique. O Benfica vai jogar em casa e dos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto que o Bayern de Munique vem de 4 vitórias e 1 derrota. No confronto direto sou da Bayern, não é? Bayern 4 vitórias contra nenhuma do Benfica. O Bayern de Munique é a segunda equipa mais goleadora na Europa. É a segunda das 10 que mais goleia na Europa. Então, neste jogo, claro, favoritismo para o Bayern de Munique. Entretanto, a odd para o Bayern vencer não deve ser das melhores, não é? Podemos ir também para o mercado de golos e irmos com a dica mais de 2 golos e meio nesta partida. Um outro jogo vai opor o Chelsea e o Malmo. O Chelsea, que vai jogar em casa, dos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, não é? Enquanto que o Malmo vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, temos Chelsea em vantagem, 2 vitórias contra nenhuma do Malmo. O Chelsea a jogar em casa tem um desempenho bom, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Malmo a jogar fora tem um desempenho medíocre, são 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, Chelsea é favorito para vencer, então vamos com a dica Chelsea ganha ou empata a partida. Mas olhando também pela percentagem de golos esperados, podemos ir com a dica menos de 3 golos e meio nesta partida. O outro jogo vai opor o Lille ao Sevilha. O Lille, que nas últimas 5 partidas vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto que o Sevilha vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Lille, o campeão francês da temporada passada, não tem vindo a fazer bons jogos, não é? Então, nesta partida, eu dou o favoritismo para o Sevilha. O Sevilha, a jogar fora, tem um desempenho
médio, obteve uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto que o Lille a jogar em casa tem um desempenho bom com 3 vitórias, um empate e uma derrota. Entretanto, neste jogo eu vou com o favoritismo, eu dou o favoritismo ao Sevilha por causa dos resultados, e o Sevilha tem mais time do que o Lille, tem vindo a demonstrar um bom futebol em relação ao Lille. E vendo a percentagem de golos esperados, também podemos ir para o mercado de golos e apostar para mais de um golo e meio nessa partida, ou então Sevilha ganha ou empata a partida. O outro jogo vai opor o Manchester United contra a Atalanta. O Manchester United, que nos últimos 5 jogos tem vindo a dar muitas bandeiras, são uma vitória, um empate e 3 derrotas. E a Atalanta, a jogar em casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. No confronto direto não temos dados para lhe mostrar. O Manchester United, a jogar em casa, tem um desempenho medíocre, são 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, enquanto que a Atalanta, a jogar fora, tem um desempenho bom, são 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, apesar de os dados estarem a mostrar ao contrário, a dar favoritismo ao Manchester United, eu acredito que o favoritismo deve ser dado à Atalanta. A Atalanta neste jogo tem a capacidade para marcar pelo menos um golo ou até vencer a partida. Mas também podemos ir para o mercado de ambas marcam. É um ótimo jogo para ambas marcam, não é? Vendo aqui a percentagem de golos esperados de cada equipa. Então, podemos ir com a dica ambas marcam, ou então Atalanta ganha ou empata a partida. O outro jogo vai opor o Young Boys ao Villarreal. O Young Boys, que vai jogar em casa, nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Villarreal vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Este jogo também tem cara de ambas marcam. Olhando aqui agora para a percentagem de golos esperados de ambas equipas, não é? Podemos sim ir com a dica ambas as equipas marcam, ou então ir também para o mercado de golos, mais de um golo e meio nessa partida, tá certo? No jogo entre o Zenit e a Juventus, o Zenit, que vai jogar em casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto que a Juventus vem de 5 vitórias consecutivas. No confronto direto temos uma ligeira vantagem da Juventus. A Juventus realmente tem vindo a fazer bons resultados, não é? Já agora também a Juventus anunciou a renovação do contrato com o Dybala, não é? Então, neste jogo, a Juventus claramente é favorita. O Zenit, a jogar em casa, tem um desempenho muito bom, são 4 vitórias e uma derrota, enquanto que a Juventus, a jogar fora, tem um desempenho bom, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Entretanto, nós vamos com a dica: Juventus ganha ou empata a partida. E também podemos ir para o mercado de golos, mais de um golo e meio nessa partida. No jogo entre o Spartak de Moscovo e o Leicester, jogo da Liga Europa fase de grupos, o Spartak de Moscovo dos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que o Leicester vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. No confronto direto não temos dados para lhe mostrar. O Spartak de Moscou a jogar em casa tem um desempenho medíocre, são 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, enquanto que o Leicester a jogar fora também tem um desempenho medíocre, são 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Este jogo podemos ir com a dica, olhando aqui agora para a percentagem de gols esperados, podemos ir com a dica mais de um golo e meio nessa partida, ou então irmos com a dica de ambas as equipas para marcar, tá certo? E last but not least, temos o jogo do Girabola, o clássico. 1º de agosto e o Petro de Luanda. 1º de agosto, que vai jogar em casa no estádio da Cidadela.
dos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e uma derrota, enquanto que o Petro Atlético de Luanda vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota. Bom, no confronto direto temos um empate. Petro empatado ao 1º de agosto, são 2 vitórias para o Petro, 2 para o 1º de agosto. Aqui de salientar, apesar do 1º de agosto ser favorito nesta partida, porque vai jogar em casa e porque tem produzido melhores resultados do que o Petro Atlético de Luanda, o 1º de agosto, das 4 vitórias, são todos jogos domésticos. Enquanto que o Petro Atlético de Luanda já fez 2 jogos internacionais, não é? Enquanto que o 1º de agosto só fez um jogo internacional e perdeu nesse jogo. Então, este jogo também tem cara de ambas marcam, tá certo? Olhando aqui agora para a percentagem de gols esperados para cada equipa, conseguimos ver que é possível que o Petro Atlético de Luanda possa fazer pelo menos um golo. O 1º de agosto, por jogar em casa, também possa fazer um golo. Então, ambas marcam, ou então vamos com a dica mais de 1,5 gols nessa partida, tá certo? E como é de hábito, no final do vídeo nós temos 2 bilhetes prontos e este é o primeiro. No jogo entre Benfica e Bayern de Munique, colocamos acima de 2,5 gols com uma odd de 1,49. No jogo entre Salzburg e Wolfsburg, também colocamos acima de 2,5 gols com uma odd de 1,83. Isto deu uma odd total de 2,73 e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 2.730 kwanzas. E o segundo bilhete pronto é este. No jogo entre Zenit São Petersburgo e a Juventus de Turim, colocamos Juventus de Turim para ganhar e o empate anula a aposta com uma odd de 1,58. No jogo entre Lille e o Sevilha, colocamos vitória do Sevilha e o empate anula a aposta com uma odd de 1,62. Isto nos deu uma odd total de 2,56 e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 2.560 kwanzas. Então pessoal, essas foram as dicas. Já sabem que quanto mais investimentos fizerem, maior serão os vossos ganhos. Não se esqueçam, deem um like no vídeo, pois o YouTube valoriza os vídeos com mais likes, por favor, não custa nada. Dá um like no vídeo, por favor. E compartilhe esse vídeo com as outras pessoas que também investem nas apostas de futebol, não é? E é isso, pessoal. Que seja uma Champions League e uma Liga Europa de muitos greens e de muitas vitórias. Fui!